E aí, seguidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Anne. E o meu nome é Carol. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você já acompanha a gente, muito obrigada por fazer parte da nossa família. Nos últimos vídeos a gente esteve falando sobre disciplinas espirituais, sobre levar o evangelho para as ruas, né? E a gente decidiu trazer esse vídeo aqui para dizer o que é o evangelho, né? O vídeo de hoje ele foi baseado no livro do Paul Washer, que se chama O Verdadeiro Evangelho. Eu recomendo muito a leitura desse livro. Ele é um livro bem pequenininho, então não leva muito tempo e é bem facinho de ler. E eu queria trazer aqui para vocês, né, o que é esse evangelho? Porque se você cresceu, assim como eu, numa igreja, talvez se torne uma coisa rotineira, uma coisa comum, e não tem nada de comum. O evangelho ele é profundo, ele é muito mais do que só palavras ou do que só uma oração para você pedir a Deus por salvação. É muito mais, isso envolve muito mais coisas do que apenas um dia na sua vida que vai mudar a sua vida inteira. É um processo, né? É gradual. Então eu não tô aqui nesse vídeo para te mostrar 5 passos para chegar mais perto de Deus ou 4 maneiras de melhorar a sua vida devocional. A gente está aqui para falar com vocês sobre o verdadeiro evangelho. Mas antes disso, eu acho que você pode ajudar a gente nesse canal, curtindo esse vídeo, compartilhando aí com todo mundo, ajudando a gente, ou se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Vai lá, faz isso rapidinho e ajuda a gente demais. Deixa nos comentários também o que vocês acharam desse vídeo no final. A leitura base desse vídeo é Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em algumas outras referências, essa palavra destituídos fica como carecem. Essa palavra vem do grego husterio, que significa que você não alcançou as expectativas. Né? Em Bíblias em outros idiomas, no inglês, por exemplo, ele fala fall short, que é quando você não alcança a linha de chegada, você não chega naquele nível que você devia chegar. A gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer que a gente foi criado em glória. No livro de Salmos, capítulo 7, versículo 11, diz que nós fomos criados com a glória de Deus. Quando Adão pecou, a gente perdeu essa glória. Adão pecou e toda a raça humana foi condenada junto com ele. Às vezes a gente acha injusto essa questão, Adão pecou e agora toda a raça humana pecou junto com ele e perdeu a glória de Deus. Mas eu tava vendo um vídeo até esses dias e no vídeo falava o seguinte: quando Adão pecou, toda a raça humana perdeu a glória de Deus e pecou junto com ele, e agora a natureza humana é caída. Mas da mesma forma que pela desobediência de um homem entrou o pecado, pela obediência de um só homem, que ao longo da Bíblia a gente vai ver, veio a salvação para toda a raça humana. Então esse é o evangelho. Então, acaba que Jesus ele equilibra as coisas. Mas para a gente chegar até Jesus, a gente precisa entender por que Jesus teve que morrer. E o versículo de Romanos 3, 23, ele começa dizendo assim: todos pecaram. E acho que a gente não tem muita noção, eu pelo menos não tinha muita noção, porque esse é um versículo que a gente aprendeu até musiquinha quando era criança na igreja sobre esse versículo. Mas eu nunca parei para pensar no quanto só essa partezinha ela significava, porque o pecado, ele é totalmente o oposto de Deus. A gente vive falando de um Deus de amor, que Deus é amor e não sei o quê. Só que nós temos um Deus irado. E ele está revoltado justamente com o nosso pecado. Nossa, rimou tudo. Ele está revoltado justamente pelo quanto nós pecamos, né? Para Deus ser amor, quer dizer que ele tem que odiar alguma coisa. Então, se você ama crianças, você vai odiar o aborto. Se você ama o ser humano, você vai odiar a violência. Então, Deus, que é um Deus santo e justo, ele vai amar tudo aquilo que é santo e justo como ele. Mas ele vai odiar tudo aquilo que não atinge essas expectativas. Então, além dele ser um Deus irado, ele é um Deus irado com razão. E uma coisa também muito interessante, e que seria muito bom se vocês pudessem ver, tem um sermão que se chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. É um sermão muito famoso do Jonathan Edwards. Tem o PDF no Google, mas também você consegue ouvir, se você não quiser ler o sermão todo, que é um pouco grandinho, tem o sermão todo em áudio. E ele diz assim que o ser humano, ele entende que tudo aquilo que ele faz, que dá prazer a ele, é bom. Então, quando você peca e sente prazer nisso porque faz bem para sua carne, o seu cérebro vai entender que aquilo é bom. A gente pensa, quando a gente peca, a gente pensa que
aquilo que é ruim, o pecado, é bom e correto. Então, se a nossa mente está distorcida, todas as nossas atitudes vão ser distorcidas. Sobre isso que a Carol falou, eu trouxe aqui comigo o livro Paulo para Todos, que o autor ele explica vários livros de Paulo, e aí nesse aqui ele explica Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 ao 23. E na explicação, nesse capítulo que ele explica, ele cita uma história que ele presenciou. Uma árvore estava para ser cortada, e a árvore tinha 200 anos, e ela era uma árvore grande, sabe, formosa, muito bonita. E o pessoal falou que ia cortar ela porque ela estava doente. E ele olhava aquela árvore e ele não entendia por que ela estava doente, porque por fora ela estava muito bonita. Só alguns galhos na parte de cima dela, os galhos mais altos, assim, que ele nem conseguia ver, que estavam um pouco doentes e que estavam sinalizando que aquela árvore estava doente e que a qualquer momento ela podia cair, então ela oferecia risco. E aí eles cortaram ela. No que eles cortaram, deu pra ver que toda a raiz da árvore já tinha apodrecido e os fungos tinham entrado já no caule da árvore, já tinha consumido grande parte dela. Então, realmente, ali ia cair a qualquer momento e podia machucar alguma pessoa. E aí, o que ele compara com essa árvore é a nossa natureza humana. Nós somos como essa árvore. Por causa do pecado, às vezes a gente olha, né, e fala assim, pecado, mas parece que não é tão ruim assim. Parece que a situação do homem, a natureza humana, nem é tão ruim assim. Não entendo o que esse povo fica falando de pecado e do quanto a gente precisa de perdão e de redenção. Mas a questão às vezes por fora até parece muito bonito, até parece que não tá tão ruim a situação. Mas o problema vem de dentro para fora. E aí ele começa explicando que, de acordo com essa passagem de Romanos, no capítulo 1, versículo 18 ao 23, o que Paulo aponta como o primeiro sintoma da doença dessa árvore, da doença da natureza humana, é a nossa rebelião contra Deus. E aí ele fala, né, que o homem ele se voltou contra Deus, ele achou que ele era capaz de viver por si mesmo, que ele era sábio, e quando ele achou isso, ele se tornou louco. Esse é o primeiro sintoma da nossa doença, da doença da nossa natureza. E aí ele diz logo em seguida, que entra nisso que a Carol falou, que o segundo sintoma, na verdade, não são as nossas más ações, o nosso mau comportamento, mas sim, primeiro, os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos e o nosso coração, ele foi obscurecido, foi distorcido. E agora, ao invés de a gente usar a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa razão para pensar coisas boas, para criar coisas boas, a gente usa a nossa razão para maquinar coisas ruins. Um exemplo disso é, por exemplo, um ladrão, que ele usa a mente dele para forjar todo um plano para ele fazer um assalto e sair impune, ou para machucar pessoas. O potencial, então, do ser humano, do nosso intelecto, a gente usa ele para aquilo que é mal. Tudo isso por causa da nossa natureza caída. E logo em seguida vão vir, então, as nossas ações más, né? Fazer o mal para o próximo e, consequentemente, para Deus também. Isso que a Anne falou é muito importante, é muito, muito, muito importante, porque a gente só entende o quão bom Deus é, o quão necessário foi o sacrifício de Cristo, se a gente entender o quão ruim a gente é. O Evangelho só vai fazer sentido quando nós, como seres humanos, entendermos a gravidade do nosso pecado. Por isso a gente resolveu trazer esse vídeo aqui. Sabe, a Anne falou de pensamentos do ladrão, mas não precisa ir tão longe. Às vezes a gente fica irritado e fala, nossa, que vontade de... Se eu pudesse, eu matava. E se você fosse uma pessoa, talvez, sem Deus, ou que não tivesse realmente esse discernimento do que é bom e do que é ruim, você mataria aquela pessoa sem nem se importar, né? O que a gente falou, se acostuma tanto com o pecado que aquilo que é ruim parece bom. Então, sempre que a gente pensa assim... mas eu não sou tão ruim, meu pecado não é tão ruim, olha, o fulano de tal é muito pior do que eu. Só que você não tem que se olhar pela régua do fulano de tal, né, do ser humano. Você tem que se olhar pela régua do justo juiz. Você não se compara a outro homem. O homem se compara ao molde, aquilo que ele foi criado para ser. E ele foi criado para ser como Jesus. Então, quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que em nós só há maldade. Em Jó, capítulo 15, versículo 16, ele está aqui dizendo do homem, né? E aí ele fala assim,
Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como água. Então nós, como seres humanos, a gente bebe iniquidade como se fosse água. É algo normal pra gente, né? No livro ele dá o exemplo de um bebê. Se você já cuidou de criança, você vai se identificar com essa situação, porque eu já passei por isso. Mas de às vezes tá segurando um bebê ou até uma criancinha ali de 1 aninho de idade, que você tá com ela e ela tenta pegar o seu relógio, ou às vezes o colar, alguma coisa que você tem, e você diz não. Aquela criança vai insistir. E se você insistir no não e falar pra ela, não, você não vai fazer isso, ela pode te bater, te arranhar, te machucar. E aí ele diz, olha, a gente é tão mal que desde criança, desde que a gente é bebê, a gente faz maldade para as outras pessoas. E se esse bebê tivesse a força de um homem de 18 anos, ele ia te agredir, te espancar só para conseguir ter aquilo que ele quer. Por quê? Porque o ser humano perdeu o propósito para o qual ele foi criado, que era trazer honra e glória a Deus. E a gente perdendo isso, perdendo esse propósito, se vira tudo pra nós. Eu tenho que me agradar, eu tenho que fazer tudo aquilo que é bom pra mim e os outros é que se explodam, sabe? Eu não tô nem aí pro próximo. E isso é muito complicado, porque a gente tá ferindo a natureza de Deus diretamente, porque Ele não criou a gente pra isso. Aí volta naquilo que a Anne falou, a gente se rebela e diz assim, Deus, o Senhor não é o suficiente, o Senhor não é bom pra mim, eu quero eu mesmo. Só que a gente não percebe que a gente precisa de salvação. C.S. Lewis, ele tem uma frase que resume muito bem isso, ele fala assim, você só descobre o quanto você é mal quando você tenta verdadeiramente ser bom. Mas não é tentar assim um pouquinho, é quando você tenta por talvez meses e você se esforça muito pra ser bom, sabe? Mas não ser bom só pros outros, pra Anne me ver como eu sou bom. Ser realmente boa nos pensamentos. Se você pudesse mostrar os seus pensamentos num telão, talvez nem os seus amigos iam ser seus amigos mais. Então, por mais que às vezes você demonstre para os outros ou aja de maneira muito boa, você ainda pensa aquilo que é ruim. E como a gente viu aqui, os pensamentos são muito importantes para eles virarem ações. É assim, Paul Washer ele até fala no livro que Hitler ele não foi um ser humano que deu errado. Hitler ele demonstrou tudo aquilo que a gente pode ser se não depender de Jesus, tudo aquilo que já está dentro da natureza humana. A Carol tá falando aqui que Deus tá irado com essa situação, com o pecado do homem. Mas se Deus é amor, e a gente fala tanto sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, por que ele é esse Deus tão irado? Como assim? Isso não faz sentido. Paulo, ele fala... Mas a passagem, Carol? Romanos 3 e 5. Ah, tá. Não vi, tá discutindo. Vai dar bom, vai. Paulo fala em Romanos 3, versículo 5, o seguinte: mas se o fato de sermos achados injustos comprova que Deus é justo, o que diremos? Que Deus é injusto por infligir sua ira sobre as pessoas? Estou falando em termos humanos. Eu vi até um vídeo que eu achei muito interessante, em que o cara explicava, né, que quando o Paulo ele foi escrever sobre essa questão, ele ainda escreveu em termos humanos, porque ele achava assim, sem cabimento uma pessoa pensar isso que eu falei. Que, Deus é amor, mas então por que ele também fica irado com o pecado? Por que ele vai castigar o homem por causa do pecado? E aí ele achou sem cabimento fazer essa pergunta, porque a gente pensando na grandeza de Deus, o quanto ele é grande, o quanto ele é puro, e o quanto nós não somos nada perto dele, não faz o menor sentido a gente se perguntar isso. Não, e cai naquilo também, né, que eu já falei. Se nós, como seres humanos, a gente vê certas reportagens e fala, meu Deus, como que esse cara pode fazer isso com uma criancinha? E a gente odeia aquela coisa, imagina Deus. A gente já fica indignado. A gente fica indignado, imagina Deus, que é todo santo, todo puro, todo justo, vendo esse tipo de coisa todos os dias. Ele não só vê aquilo que as pessoas fazem, mas também o que elas pensam, o que elas fazem no escondido. É muita coisa, né? Ele, na verdade, tem mais razão de estar muito mais irado do que a gente pensa. Então, aqui nesse vídeo, a gente quis trazer pra vocês, e eu queria que vocês realmente meditassem nisso. E parece uma coisa muito pesada, né? O quão mal nós somos. Mas é só fazendo esse comparativo da ruindade humana com a bondade de Deus que a gente vai entender o quão precioso foi o sacrifício de Jesus na cruz. O quanto a gente precisa se apegar a Deus, e não só isso, mas levar Ele para as outras pessoas. Porque se a gente salva uma alma, a gente está salvando ela da perdição eterna. Sabe? Isso é tão bonito assim. Você olhar e você falar assim, nossa, eu tenho um Deus justo, e graças a Deus por isso, né? Graças a Deus que Deus é justo. Eu não ia querer um juiz injusto, um juiz ruim, para julgar a minha causa. Mas ao mesmo tempo que isso é bom, isso é ruim, porque quem está sendo julgado sou eu. Então, eu merecia a condenação, eu merecia a perdição eterna. E aí, Paulo ele vai trazer tudo isso quando a gente já está assim, meu Deus, o que será de nós, né?
ele traz, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, ele veio para justificar a gente, para nos trazer a salvação, para nos tirar desse pecado tão ruim. E a gente vai ver o porquê teve que ser Jesus, o porquê ele teve que fazer isso e o que isso significou no mundo espiritual realmente, que às vezes a gente também não para pensar nesse tipo de coisa, né? No próximo vídeo. Então, nosso próximo vídeo vai ser sobre a justificação. Não se desanima, não se desespere ainda. A gente vai trazer esperança para você e vai te explicar certinho no próximo vídeo. Já curte o nosso vídeo se você gostou, deixa aqui nos comentários qual foi a parte que você mais gostou, aquilo que mais falou com você, e não esquece de compartilhar com as outras pessoas, para elas saberem também que existe salvação e existe esperança para elas e o porquê elas precisam desse Deus. E aguardem os próximos episódios. Um beijo, gente, fiquem com Deus. Tchau.